Olá, aluno. Eu sou a Tuane Gabriela Hoffmann, sou professora e pesquisadora da FURB. Eu faço parte do grupo de pesquisa em Engenharia Bioquímica e Alimentos, o GEMBia, e nessa interação a gente vai falar um pouquinho sobre as embalagens de alimentos. Dentro das áreas, então, né, das várias áreas de aplicações dos engenheiros de alimentos, estão as embalagens. E elas têm várias funções, né, como proteção, marketing, identificação do produto. E é papel do engenheiro ou da engenheira de alimentos não apenas produzir o produto alimentício, mas também desenvolver uma solução para a entrega desse produto ao consumidor. E alguns dos questionamentos que são levantados são qual a porção, né, a quantidade de produto que eu vou embalar, que tipo de material vai ser empregado para embalar aquele alimento, e é um alimento com prazo de validade curto ou longo? É necessário desenvolver técnicas de preservação através da embalagem, né? Uma interação entre alimento e embalagem ali, para que preserve por mais tempo esse alimento. É um alimento de consumo rápido? Então, todas essas vertentes de pensamentos, né, questionamentos que a gente levantou agora, são algumas só, na indústria vão surgir várias outras, né? Mas elas devem ser solucionadas pelo responsável do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Embalagens na indústria de alimentos. E que muitas vezes quem está por trás disso, né, e quem é responsável por esse departamento, né, por solucionar esses questionamentos, é o engenheiro de alimentos. Então, por isso, para introduzir você, né, no mundo das embalagens de alimentos, hoje a gente vai abordar as macro tendências que afetam ou vão afetar, de modo geral, o ramo das embalagens. E antes de a gente dar continuidade, eu gostaria que você pensasse em alguma macro tendência que pode ser notada nas embalagens de alimentos. Para isso, você pode pensar em embalagens, né, de alimentos que você encontra nos mercados, né, o que você observa nelas. Há algum padrão que diferentes marcas, né, diferentes empresas estão seguindo? O que você consegue distinguir dali, tirar como uma macro tendência que várias empresas estão, né, várias marcas estão seguindo? E, né, vou deixar aqui um tempinho, né, enquanto você vai pensando, mas tente lembrar, assim, né, de quando você vai no mercado, quando você adquire algum produto alimentício, né, o que há de comum entre, né, diferentes marcas, ou não necessariamente do mesmo produto alimentício, né, diferentes produtos alimentícios, o que eles trazem em comum, né? Isso vai te trazer, né, qual talvez é a macro tendência que está por trás disso. Se você conseguiu pensar em alguma macro tendência, então a gente vai conferir, né, para ver se o seu instinto realmente está correto. E caso você não tenha conseguido pensar em alguma macro tendência agora no momento, né, certamente você já reparou em algo que está frequente nas embalagens, porém não recordou agora no momento. Mas provavelmente quando a gente conversar agora sobre, né, eu trouxe 5 macro tendências, quando a gente conversar agora, provavelmente você vai lembrar e começar a associar com produtos que você encontra nos mercados, com, né, outros produtos alimentícios. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, essas são algumas das principais macro tendências observadas nas embalagens de alimentos. A sustentabilidade, saúde, segurança, né, dos alimentos, sofisticação e conveniência. Talvez ainda não tenha ficado tão claro, né? Então a gente vai entrar agora em cada uma delas para ver exemplos, né, de aplicações. E conforme a gente for conversando, provavelmente você acabe recordando, né, de outros produtos, né? Eu trouxe exemplos, mas você pode acabar lembrando de outros, né, durante a nossa conversa. E também fica como uma sugestão. Na próxima vez, né, que você for ao mercado, buscar por macro tendências, né, nas embalagens de alimentos, tanto essas que são citadas hoje, mas também tentar identificar outras, né, outras tendências que você, né, pode observar nas embalagens de alimentos. Então, quando a gente fala, né, vamos na primeira, né, macro tendência, sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, que é um dos temas, né, que surge, né, vertentes da sustentabilidade, é a percepção do lixo gerado. Né? O que ficou agora, durante a pandemia, muito mais evidente, porque as pessoas começaram a trabalhar em home office, estão assistindo a aula de casa e até mesmo participando do Interação FURB em casa.
Então, essa é uma forma, né, a nossa percepção do lixo gerado se tornou muito mais evidente. Isso porque o que antes era descartado na escola, no trabalho, agora tem um ponto de descarte em comum, né? A gente consegue perceber o que a gente está produzindo de lixo diariamente e qual é essa quantidade, né, de lixo que você, talvez você e a sua família estão produzindo. E isso acaba impactando nas nossas escolhas por produtos, né, que sejam mais sustentáveis, por exemplo. Ou seja, produtos com menos embalagens e de fontes, né, biodegradáveis. E uma outra forma, né, de consumo sustentável é a redução da carne, né, do consumo da carne. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, tem vários outros associados com a sustentabilidade, mas o outro, então, né, o outro exemplo seria a redução do consumo de carne. Talvez esse seja um novo conceito para você, o que eu vou trazer aqui agora, mas o termo meatless ou flexitariano, ele remete a uma pessoa que consome menos vezes durante a semana do que de costume a carne, né? E essa redução, ela se dá em função da preocupação que essa pessoa tem com o meio ambiente, com os animais e com a saúde. Pois ela entende, né, que o consumo de carne vermelha, por exemplo, requer grandes espaços de terra para produção, alto consumo de água e além, né, da emissão de gases nocivos ao ambiente. Então, esse é um novo termo, né, que surgiu e que está associado com essa preocupação, né, que a pessoa tem de reduzir esse consumo para, então, né, auxiliar na manutenção da sustentabilidade. A segunda macro tendência que a gente vai abordar é a saúde. Recentemente, os consumidores eles têm aumentado a busca por produtos que façam, então, menos uso de conservantes, que sejam sem adição de açúcares e sem a presença de transgênicos. Ou seja, as pessoas elas estão buscando por produtos mais naturais, né, os real food, e que são, né, que sejam fonte de bem-estar e que mantenham, né, também a sensorialidade do produto natural. E a indústria, né, a indústria de alimentos, ela precisa agir de modo a dar um retorno para os consumidores. E tanto, né, qual a relação, né, das embalagens? A embalagem, ela informa para o consumidor essas condições do alimento, né? Ela está trazendo esses dados, né, essas informações, destacando, né, essas informações para que o consumidor, então, que está buscando por saúde, ele consiga identificar lá no rótulo da embalagem, né, na própria embalagem do alimento, esses, esses indicativos, então, sem uso de conservantes, né, alguns exemplos, né, sem uso de conservantes, sem adição de açúcares e sem transgênicos. A próxima macro tendência é a segurança de alimentos. Por exemplo, o uso de key packs, né, que é esse exemplo da embalagem que eu estou trazendo aqui, onde na primeira vez que você abre a embalagem, né, quando você rompe ela, já se torna perceptível que aquela embalagem ela já foi rompida. Então, é uma forma de comunicar ao consumidor de que a embalagem já está aberta, né, principalmente para alimentos como snacks, que é o exemplo que eu trouxe aqui. Então, onde a pessoa muitas vezes ela faz o consumo parcial daquele alimento e volta a consumir em outro momento. Então, nesse caso da embalagem que eu trouxe aqui, ela também tem um fechamento Ziploc, já pensando, né, que a pessoa talvez não vá consumir todo aquele produto, né, de uma só vez, né, que ela vá talvez consumir parcialmente ele. Então, é uma forma de indicar que aquele produto já foi rompido, né? Então, no mercado a gente vai encontrar ele seladinho, certinho. Caso ele esteja rompido, a pessoa vai ter como, né, vai conseguir identificar, visualizar que aquela embalagem já foi rompida. E outra, então, outra embalagem, né, que faz parte da macro tendência segurança de alimentos, são os indicadores de qualidade, que eles também são formas de passar segurança para os consumidores, porque eles indicam se o alimento ele está próprio para consumo ou não, evitando, por exemplo, a ingestão de alimentos contaminados e que podem ter efeitos adversos à saúde. Então, a pessoa facilmente consegue identificar, muitas vezes por uma tagzinha que está ali mudando de cor, ela consegue identificar se aquele alimento está próprio ainda para consumo ou não.
e evita, assim, uma série de riscos, né, que ela poderia estar tendo, né, na sua saúde, em virtude de um consumo de um alimento contaminado. O uso de QR Codes também são, né, uma forma de consultar dados do alimento, além daqueles que já estão, né, já estão presentes ali no rótulo, mas podem ser consultados outros dados, como análises fisicoquímicas, microbiológicas, dados de rastreabilidade, dados, né, de produção, né, da onde veio aquele alimento, e que garantem também a qualidade do alimento, né? Passam segurança ao consumidor. Ele pode ir lá e coletar esses dados e verificar realmente todo o processo, né? Como foi feita a etapa de produção daquele alimento, né? Consegue adquirir mais informações, né? Daquele alimento. Então, para quem realmente está preocupado e que tem, né, vontade de coletar mais dados sobre aquele alimento, o QR Code é uma forma de transmitir essa segurança para o consumidor. E a próxima macro tendência é a sofisticação. Ela está relacionada com alimentos, né, que parecem, por exemplo, ter sido feitos especialmente, né, com todo o cuidado e carinho para você. Então, são embalagens produzidas com aspecto natural, artesanal, que trazem essa característica. Por mais que esses alimentos talvez não tenham sido produzidos, né, de modo artesanal, sejam totalmente industrializados, mas a embalagem remete a um produto artesanal e que aparentemente, então, né, pelo aspecto dela, por essa característica, né, da embalagem se assemelhar com um produto artesanal, dá esse aspecto de que ela foi feita com carinho, né, com todo o cuidado, e especialmente para você. E, além disso, né, a gente tem outras embalagens, né, por exemplo, de caráter cultural, onde essas embalagens, elas lembram uma viagem, ou um alimento, ou um lugar, né, que você gostaria de ir. Então, são embalagens que trazem essa característica também cultural e que também estão relacionadas à macro tendência sofisticação. E, né, agora, pensando assim, no momento em que a gente se encontra, a pandemia, também tem muito assim de como a gente não pode sair muitas vezes de casa, então a gente está trazendo a alimentação para o nosso lado como uma forma de nos se sentir bem, assim. Então, eu quero consumir um alimento para me sentir bem, para me sentir confortável. Eu quero que aquele alimento tenha sido feito para mim, né? Que a pessoa tenha pensado em mim produzindo aquele alimento. Então, é uma parte, né? Está associado a essa questão de sofisticação. Eu estou consumindo aquele alimento, estou me mimando, assim, né? Ao consumir um alimento especial para mim. Então, né, esses seriam exemplos de sofisticação. E um outro exemplo também seria as embalagens no label, né? Que elas apresentam transparência no rótulo para que o alimento fique ali exposto, né? Nesse caso que eu trouxe aqui, da geleia Gluck. Então, porque o primeiro contato que a gente tem, né, com o produto é o visual. E estudos já demonstraram que há maior aceitação por parte dos consumidores, né, por embalagens que permitam fazer essa visualização, né? Eu estou vendo o produto que está ali. Então, quando eu vou nos mercados, eu, né, vou fazer uma seleção por produtos e ali eu já estou, né, nessa embalagem que não tem no label, né, que ela tem ali uma transparência, eu já estou conseguindo ver o produto que está ali dentro. Então, o meu contato com aquele produto ele está sendo muito maior e se torna mais atrativo para o meu consumo, porque eu já sei o que eu vou consumir, né? Eu estou visualizando o produto. E, por fim, a macro tendência conveniência, onde um dos intuitos, né, é encantar, facilitar. E um exemplo que eu trouxe aqui é o box da Chef Time, onde você recebe um kit para poder cozinhar o seu próprio brie empanado, por exemplo. Né? Nesse kit já estão todos os ingredientes necessários e o passo a passo de como fazer. Nesse caso, o consumidor ele se torna o chefe de cozinha. Algumas embalagens até vêm com QR Code. Caso você queira, você pode escutar uma música específica enquanto cozinha, né, para você se sentir realmente ali o chefe, né, durante o processo, né, que você está fazendo ali de cozinha, né, cozinhando o alimento. E outra música, então, especial para você ouvir enquanto você está consumindo aquele alimento, para que você tenha uma experiência, né, única, né. Então,
são embalagens, né, que encantam e facilitam. Existem outros vários exemplos, né, de um kit pronto para produzir a sua própria cerveja em casa. Então, são vários kits, são formas, né, de encantar e de facilitar, né, para o consumidor. Porque, às vezes, a pessoa está ali numa rotina, né, mais acelerada e ela precisa fazer um produto, o alimento, né, consumir, fazer a produção desse alimento mais rápido para poder consumir e depois dar continuidade na sua rotina. Então, precisa realmente, né, essa conveniência, ela vem a facilitar para o consumidor. E também, muitas vezes, a pessoa, ela quer poder fazer, né, o seu alimento, só que não tem experiência, não tem conhecimento, então esses kits prontos, né, semi-prontos, eles facilitam, porque eles trazem todo, né, o passo a passo ali certinho, eles já mandam todos os ingredientes, né, então você só vai lá e segue e monta tudo certo, né, é como se fosse já vem todo semi-pronto, assim, né, você só vai lá, faz a união, e você se sente realmente o chefe de cozinha porque você fez aquele produto. Por mais que ele já muitas vezes estava ali semi-pronto, mas você foi o cozinheiro. Então, nesse caso, eu trouxe o exemplo do brie empanado, mas existem vários outros, né? E a macrotendência conveniência, ela também está associada com a entrega de uma solução, né? Que é um outro exemplo que eu trouxe aqui. Esse exemplo, né, ele é o transporte, né, pode ser para facilitar, né, entregar uma solução para transporte de alimento ou de objetos, né, como eu trouxe aqui, transporte de copos e pratos, né, então a própria embalagem, ela traz, né, ela entrega uma solução de como fazer esse transporte desse material, e são formas, né, de entregar soluções, como eu comentei, entregar soluções, né, facilitar para o consumidor, né, então não apenas uma embalagem ali comum qualquer que o consumidor não vai fazer diferença para o consumidor. Na verdade, ali realmente está fazendo, está entregando uma solução de como o consumidor pode fazer o transporte, né, desse material até a sua casa, né, então adquiriu, né, no mercado e está levando para casa já de uma forma facilitada. Então, realmente está entregando uma solução. Então, essas, né, foram as cinco macro tendências, né, que a gente abordou aqui nessa interação. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que na próxima vez que você for ao mercado, ou fizer até adquirir pela internet também o produto, observe, né, se realmente você está visualizando essas macro tendências ou qual outra, né, macro tendência você está visualizando, né? O que você está verificando, né, que o mercado está se alterando, qual é o padrão, né, que as marcas estão seguindo e que na verdade, assim, as marcas vão seguir um padrão de acordo com o que o consumidor busca. Então, aquilo que você está visualizando, né, o que a gente comentou hoje, na verdade é o que o consumidor busca, né? Então, conveniência, eu estou buscando uma facilidade, né? Eu quero que a empresa me entregue uma solução, porque eu não quero ter que carregar de modo difícil aquele produto, né? Ou eu quero poder fazer de modo mais rápido receitas que talvez eu não saberia fazer, né? Mas aí a empresa, que nem a Chef Time, ela me forneceu ali um modo de eu poder preparar aquele alimento que talvez eu sozinha não saberia fazer. Então, né, são macro tendências, né? Essas macro tendências, então, acho que fica como uma tarefa aí na próxima vez que você for ao mercado ou internet, né, buscar por algum alimento, faça essa busca, né? Verifique o que você, quais são essas macro tendências. Tente identificar, fazer essa identificação. Comece a pensar, né, como um engenheiro de alimentos. E você, depois de identificar comigo, né, as macro tendências nas embalagens de alimentos, qual tendência que você quer impactar? A FURB, ela te oferece os meios para que você possa atingir os seus objetivos, né? Mas é você o protagonista dessa história. Então, eu te espero na graduação de Engenharia de Alimentos. Até mais!